Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus e hoje eu venho trazer para vocês um aulão sobre o CodeIgniter. Eu quero explicar a estrutura de pastas, né, do CodeIgniter para você que quer entrar no mercado de trabalho, que está pensando em fazer algum projeto, que está querendo entender um pouco dessa estrutura, sem precisar ficar horas e horas vendo vídeo aula, tá? Vai ser algo mais rápido, um pouco mais simples, só um passado assim nas estruturas de pastas para poder mostrar o que ele oferece, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos duas pastas iniciais. Esse projeto aqui eu acabei de baixar ele do site do CodeIgniter. E aqui tem alguns arquivos que vocês não precisam mexer, tá? Não faz muita diferença, tirando o gitignore, que caso você vai mexer com o Git, né, com versionamento, é bom que você coloque aqui as pastas ou arquivos que você não quer subir. É, A pasta System é o core do CodeIgniter, então não se mexe nela, tá bom? Nós vamos focar aqui dentro da pasta Application. Dentro da pasta Application, nós temos a primeira pasta chamada Cache. Essa pasta aqui, ela vai armazenar em cache, tá? Todo arquivo que você definir para o CodeIgniter. Então, o que acontece? O CodeIgniter tem algumas tags em que você consegue falar para ele assim: eu quero que você cacheie esses dados ou que você cacheie essa página inteira. Então, ele meio que vai criar um cache dessa página e sempre que os usuários solicitarem essa página, né, ela vai ser exibida. Então, podendo não ter que ir no banco de dados, buscar alguns dados e assim por diante, tá? É bem interessante essa pasta cache aqui. Para algum tipo de projeto, claro, né? Não é para todos. A próxima pasta é a pasta config. Nessa pasta config, nós temos vários arquivos muito úteis que podem ser usados ao decorrer do projeto várias e várias vezes. Então aqui a gente tem o primeiro arquivo chamado autoload. Ele é autoexplicativo, né? Ele pré-carrega alguns arquivos para que você não precise carregar eles uh, ao decorrer do projeto, do desenvolvimento, tá? Essa primeira aula que eu estou fazendo aqui vai ser mais sobre a estrutura e a próxima aula eu vou falar um pouco sobre como a sintaxe do CodeIgniter, como que você manipula as coisas no controller, no helper, nas views, nos models e assim por diante, tudo bem? Então aqui no autoloader você pode vir aqui e ver que ele tem alguns parâmetros como packages, libraries, drivers, helpers, configs, language. Então aqui você consegue pré-carregar alguns arquivos, algumas pastas, para que você não precise ficar configurando ao decorrer do projeto. Eu vou dar um exemplo aqui de libraries. Você pode chegar aqui e colocar, vamos supor que você tem aqui na pasta library, uma library de criação de PDF, por exemplo, uma library de envio de e-mail. Então, em vez de você ficar chamando essa library no controller que você for usar, você pré-carrega ela aqui e ela vai estar disponível a todo momento do projeto todo, tá? Não é sempre que isso é útil, tem que ter isso em mente que tem determinadas coisas que você não deve ficar carregando para não sobrecarregar o projeto, tá? Então, esse é o autoload. O próximo arquivo é o arquivo config. Esse arquivo aqui é um dos mais importantes, ele é que define toda a base do projeto. Então aqui você tem o base URL, ele basicamente é a URL do seu site. Então, sempre que você for iniciar um projeto web com o CodeIgniter, você tem que vir aqui e setar, como por exemplo, http estamos no localhost o nome da sua pasta. Vamos supor que o seu projeto chama CI3, por exemplo. Então você vai colocar assim. Quando você for colocar esse projeto na web, dar um deploy, você vai alterar, claro, para HTTPS o nome do seu domínio, tá? Sem o nome da pasta, tá? Porque o seu projeto vai ficar na pasta principal, na raiz do servidor. Eu vou dar um exemplo de de alguns parâmetros aqui, só para vocês terem ideia, mas eu posso fazer uma videoaula explicando todos eles com mais calma, tudo bem? O index page, geralmente quem usa CodeIgniter tira esse index page para poder causar uma URL amigável. Você retirando esse index page, o correto é que você manipule também o arquivo htaccess para que ele possa reconhecer que não
ele não deve esperar um index.php depois do nome do controller, tá bom? O language do projeto, então tudo que foi exibido do CodeIgniter hoje vai estar sendo exibido em inglês, mas existem já, a comunidade já fez o PTBR, então dá para você baixar na internet de maneira bem fácil. O char7, que o sistema todo vai usar, e assim por diante. Então tem várias e várias tags aqui muito interessantes. O próximo arquivo é o constants. Esse arquivo aqui é um arquivo bem interessante para quando você tem algum parâmetro que você quer exibir em mais de um lugar dentro do seu site, dentro do seu projeto, do seu sistema. Com ele, você consegue definir um parâmetro e um valor, tá? Então, a gente pode chegar aqui e colocar define. O parâmetro vai ser Mateus, por exemplo, e o valor dele vai ser 1. Então, sempre que eu chamar esse parâmetro em qualquer lugar do meu site, ele vai equivaler ao valor dele, que é 1. Isso é muito importante para quando você quer utilizar, por exemplo, o nome de um PDF. Então, PDF site, vamos colocar assim. E aí você coloca o caminho. Vamos supor que esse PDF ele tem que ser estático ali e você não quer ir no código toda hora mudar ele e ele vai ser exibido em mais de um lugar do site. Então você vem aqui e coloca o caminho dele, teste pdf.pdf. Então esse parâmetro ele não muda, né? E você só vai mudar esse nome aqui. Então no decorrer do projeto ele vai já entender tudo isso. O próximo é o arquivo database, outro arquivo muito importante também, que equivale às conexões do seu banco. Então aqui você pode setar mais de uma, tá? Então você pode vir aqui e setar mais de uma aqui, claro, mudando o nome, tá? E aqui você consegue mudar o driver, você consegue mudar o environment dele, se você quer ou não exibir, né, os erros. Então, é bem importante isso aqui, as configurações são bem fáceis de fazer e você pode usar mais de um. Detalhe que você pode usar mais de um driver ao mesmo tempo. Então, você pode ter um banco em MySQL e um banco em Postgres, por exemplo. É totalmente fácil de configurar isso e de se usar também. O próximo é doctypes. Esse aqui é bem interessante para você poder configurar os seus arquivos, né? Ele já vem pré-carregado com alguns tipos de doctypes e você pode usar essa variável aqui para poder puxar do array qual que você vai usar. Essa próxima aqui, foreign chars, seria mais ou menos o equivalente a você fazer na mão a substituição de uma letra com acento para uma letra sem acento. Tá? Então, em vez de você fazer na mão, ele já tem uma variável que você consegue reutilizar ela para poder substituir, fazer um string replace, por exemplo. Hooks. Então, aqui você pode definir hooks para o seu sistema. Né? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Memcached. Caso você tenha um servidor de memcached, também, para quem não sabe o que é memcached, é um arquivo de armazenamento de cache, né, tirando o do CodeIgniter, é bem famoso, tá? E o CodeIgniter já vem preparado. Migrations, essa aqui é bem interessante para você fazer versionamento do seu banco de dados, tá? Então aqui você pode definir algumas coisinhas de parâmetros, né, sobre as migrations. Os mimes, né, mimes, como queiram chamar, seriam as extensões. Então o CodeIgniter também já tem isso definido, você consegue reutilizar tudo isso no seu projeto. Profiler, eu também não vou entrar muito a fundo desse aqui, não é tão importante. As rotas, né? As rotas é muito importante. Isso aqui é que você define se você vai receber um put, um get, qual que é o seu controller padrão, para onde você vai direcionar a pessoa caso dê um 404 e assim por diante. Então, essa rota aqui é bem importante, é sempre bom defini-la.
Smileys seriam as carinhas, então você também consegue definir isso. O CodeIgniter já vem preparado para utilizar essas carinhas no projeto. E os User Agents, que seriam as plataformas de uso. Você consegue mapear se o usuário está usando um celular, no computador, qual navegador ele está usando. Isso é bem interessante. O CodeIgniter tem até as tags para poder usar isso. Bom, essa foi uma passada pela pasta config, vamos para a próxima, que é a controllers. É aqui que vai ficar toda a lógica do seu sistema. Eu não vou entrar muito a fundo no controller e nem nenhum arquivo de dentro das pastas, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Tá? Mas aqui o CodeIgniter, para quem não sabe, ele é definido no padrão MVC, né? Model View Controller. Então você tem os models que conecta com o banco. Preferencialmente é muito interessante que você mantenha esse padrão para ter uma manutenção melhor do sistema. Então aqui você faria a sua conexão com o banco, as queries, né, no caso, a manipulação. O controller você coloca a sua lógica, né, de programação. E na view, é as views, né? Que você vai exibir o que você puxou do banco, o que você fez a sua lógica no controller e vai mandar para view, tá bom? Então aqui eu já expliquei 3 pastas juntas. Tem o core, que é uma pasta core do CodeIgniter, tá? A próxima pasta é o helper. Então vamos colocar que vocês estão montando o seu sistema e você precisa utilizar uma função de formatar para o padrão brasileiro de moeda. Vamos colocar assim, tanto moeda quanto data. Vocês concordam que isso você pode usar em vários e vários lugares? Então, em vez de você repetir código em vários controllers, você cria um helper, um ajudante, que ele vai te auxiliar, deixando visível essa função de formatar moeda, formatar texto, data. E então fica muito mais legível o seu código e muito mais fácil de você recuperar essas funções de formatação ou qualquer outra coisa que você queira que se repita muito no seu código, tá bom? Hooks, como eu falei, eu não entrei muito em destaque aqui no config, mas tem também a pastinha hooks. Languages, aqui é que fica o idioma do CodeIgniter, tá? Então é aqui que você vai colocar a pastinha do PTBR e mapear ali na pasta config, né, no arquivo config. As libraries é como se fosse os helpers, só que você vai pegar uma biblioteca, você pode criar a sua ou pode importar de alguém, uma biblioteca que vai te auxiliar em alguma coisa, só que aí seria algo um pouco mais custoso, né? Um envio de e-mail, por exemplo, uma geração de PDF, geração de Excel, ou se você tem algo muito custoso no seu sistema, você pode criar uma library para isso, que ele vai te auxiliar no decorrer do projeto. Pastinha logs, para você armazenar os logs, tá? Aqui nesse config.php, nesse arquivo, dentro da pasta config, você consegue definir algumas coisinhas que vai te fazer o CodeIgniter gerar logs, dependendo da ação que o seu sistema exercer, tá? Pastinha modos eu já passei. Third party. Essa pastinha aqui seria umas libraries de terceiros, tá? É como se você pegasse algum projeto de terceiro e importasse no seu para poder reutilizar. Views eu já expliquei. O arquivo htaccess, né? Para finalizar aqui, o arquivo htaccess, geralmente o pessoal usa ou ele aqui, mas também usa ele na raiz do projeto aqui, para que o Apache consiga identificar as suas configurações e repassar para o projeto. Tá? Então é muito importante você ter esse arquivo nos dois lugares por via das dúvidas. Então, galera, é isso. Nesse aulão aqui que eu fiz foi mais para explicar essa estrutura inicial do CodeIgniter e na próxima aula eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do apanhado da sintaxe do CodeIgniter, como manipular as coisas no controller, no model, no view, para vocês poderem ter essa base, toda essa carga e poder baixar o CodeIgniter, criar seu próprio projeto, seu CRUD, mais tranquilo,
porque agora vocês vão poder entender um pouco de como ele funciona, de como ele é estruturado, e caso vocês precisem mexer em um projeto, vocês têm um conhecimento prévio do sistema, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.